Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SanarCast Papo de Experts. O podcast aqui da Sanar, em parceria com a Cetros, onde a gente entrevista os principais experts aqui da Sanar, seja na parte de pós-graduação, seja em residência médica ou até na sua especialização, como é o caso aqui da Cetros. Eu sou o professor Vinícius e eu tô aqui com o Thiago Aragão e com o Pedro Della Libera. Vou ler aqui o currículo do Pedro, que é um currículo grande. Você vê, ó, o Pedro é graduado pela Santa Casa, fez clínica na Santa Casa, terapia intensiva pela HC, hoje é assistente de UTI na clínica médica do HC aqui em São Paulo e assistente também do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo. E o Thiago Aragão, ele é graduado e fez clínica médica pelo HC aqui em São Paulo, cardiologia pelo INCOR e médico hoje do Einstein. No episódio anterior, e se você não viu o episódio anterior, é muito interessante você entrar em sanarmed.com/sanarcast para poder ouvir que a gente conversou sobre choque cardiogênico, não, a gente conversou sobre insuficiência cardíaca descompensada, não foi isso? E agora, nesse episódio, a gente vai conversar então sobre choque cardiogênico. Segura aí, barra da vinheta, e a gente vai voltar com esse papo super interessante. Sejam bem-vindos de volta. Tiagão, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Sejam bem-vindos aqui a mais esse episódio dessa série de terapia intensiva e cardiologia. O tema da vez agora é choque cardiogênico. E por que vocês escolheram esse tema aí? Obrigado, adoro o convite, muito bom participar. Vini, a gente escolheu o tema porque é um tema cheio de desafios, né? Extremamente desafiador. O choque cardiogênico, porque a gente está muito na cabeça o clássico choque séptico, que tem aquelas fases iniciais de excitação bem estabelecidas, que todo mundo segue, e o choque cardiogênico às vezes não é reconhecido, e quando reconhecido não é tratado adequadamente, né? Exato, e um dos problemas do choque cardiogênico é que a gente tem aquela ideia de que o choque cardiogênico é algo simples. É uma bomba que não funciona, e eu vou dar uma medicação para fazer essa bomba funcionar. E uma bomba que não funciona simplesmente por não bater. E isso acaba esquecendo que tem várias coisas. Acaba esquecendo que o coração tem duas bombas, que pode ser um componente de ventrículo direito ou de ventrículo esquerdo, ou dos dois. Pode ver, a gente esquece que ele vem acompanhado de outras coisas, como alterações distributivas, alterações inflamatórias. Uhum. Então o choque cardiogênico não é só uma bomba que para de bater. Não é algo tão simples, nem para reconhecer, nem para tratar. E aí, começando disso, acho que é legal a gente falar da definição. Como é que vocês definem, Thiago, um cardiologista define choque cardiogênico? Então, assim... Você participa do ACLS aqui no Brasil, Thiagão? Sou. Eu sou do PAUS. Sou instrutor. Eu acho que a maior dificuldade que é instrutor, preceptor não. A maior dificuldade os alunos não reconhecem, sacou? É exatamente isso, cara. Eles assim, mas como é que eu vou diferenciar do choque frio, entendeu? Por isso que eu gostei dessa pergunta, legal. Assim, a gente tem definições formais, né? Definições formais, assim, a hipotensão, a gente usa aquele valor mágico de pressão sistólica de 90, né? Que é um valor coringa na medicina, 9 por 6. Aquele né? tempo mágico de 30 minutos, né? 30 minutos. Então, paciente hipotenso, ou seja, pressão sistólica abaixo de 90 minutos, abaixo de 90 por pelo menos 30 minutos, ou que está precisando de vasopressor ou inotrópico, para manter a pressão legal. mais alta. Tudo bem, e tem algum sinal de hipoperfusão que a gente acaba mais usando é o lactato alto, acima de 2 milimol, né? Mas essa definição é uma definição de livro. Na prática, é bem mais complexo do que isso, e a gente pode usar um índice, por exemplo, que a gente vai discutir isso agora, né? Falar sobre catéter de artéria pulmonar, o famoso Swan-Ganz. Falar de índice cardíaco, né? Você quer falar um pouco do índice, Pedro? Acho que é legal lembrar que o que é choque, né? Choque é um desbalanço oferta-consumo. Do que eu estou dando e do que eu preciso. Essa é uma das definições mais bonitas que tem, né, Isso cara? é muito legal, é muito simples, legal, parece ser bobo, mas é muito legal. Sim. É filosófico, eu diria. Cara. Choque não é igual a hipotensão, Exato. choque não é deficiência de noradrenalina, não é deficiência de dobutamina. Choque é um desbalanço entre oferta e consumo. No choque cardiogênico, então, um desbalanço oferta e consumo causado por falha de bomba. E como que a gente define falha de bomba? Por redução de débito cardíaco. Débito cardíaco é aquilo que vai ser ejetado do coração, é o produto de frequência cardíaca vezes volume sistólico. Volume sistólico é aquilo que sai a cada batimento do coração. Débito é os dois. E para padronizar por altura e peso de cada paciente, porque um débito cardíaco numa pessoa, por exemplo, de 4 litros por minuto, não vai ser igual, não vai ter o mesmo efeito numa pessoa de 2 metros e numa pessoa de 1,50 m. Então, a gente usa uma coisa que chama índice cardíaco.
Então, as definições mais certinhas de choque cardiogênico vão colocar como uma disfunção hemodinâmica. Essa é a que a gente usa mais na UTI, que é aquele com índice cardíaco menor que 1,8 ou 2,2 naqueles que estão em uso de droga vasoativa, geralmente inotrópico. Isso associado a sinais de hipoperfusão e lactato aumentado. E é legal de lembrar como que a gente avalia a hipoperfusão. Tem algumas maneiras que o pessoal chama até de uma maneira bem poética, tem um poético hoje aqui, né, de janelas da perfusão. Que nada mais é do que você examinar seu paciente e ver se ele tem sinais de disfunção hipoperfusão orgânica. Então, hipoperfusão pode se manifestar com turgor alterado turgor de pele, livedo reticular, que a gente vai chamar de Mottling, aumento de tempo de enchimento capilar, redução de diurese, confusão mental, às vezes distensão abdominal, que é uma coisa que acontece bastante em paciente com baixo débito. E esses são os principais. E junto com isso, o principal marcador, que não é específico, que nem sempre quer dizer hipoperfusão, mas que geralmente denota gravidade, que é o lactato. Lactato aumentado, o corte que a gente usa é 2 milimol por litro, sugere um estado de hipoperfusão também. Que seria vezes 9, né, por miligrama, que a maioria dos lugares, né? Seria 18 Isso. miligramas por decilitro, né? Engraçado. Agora, dobuta trata lactato? Né? Boa pergunta. Dobuta depura lactato? Boa Tá pergunta. até mal olhado, né, Tiago? A dobutamina, poxa, coitada da dobuta, né? A gente vai falar um pouco mal aqui, mas não é falar mal da dobuta, é o seguinte. A dobutamina é um inotrópico beta-adrenérgico, então ela tem ação principalmente receptor beta-1, músculo cardíaco. O efeito final vai ser aumentar cálcio, né? A contração acontece na presença de cálcio. Então, receptor beta-1, você vai ter sinalização intracelular da MP cíclico. Não tinha visualizado dessa forma, legal. É isso, para ter contração tem que ter cálcio, tá? Inclusive, isso é um dos motivos que a gente não usa, está contraindicado, por exemplo, o bloqueador de canal de cálcio no paciente. É verdade, no paciente com IC. Por isso, né? Então a gente precisa de cálcio para contrair. O cálcio vai ligar na troponina C e vai permitir que a actina e miosina se conectem, né? E tenha contração. Então, ok, a dobutamina vai agir em receptor beta-adrenérgico e o final vai ter mais cálcio intracelular. Ótimo. Mas a gente tem que parar e pensar algumas coisas em relação à dobutamina. Primeiro, a gente fez o diagnóstico de choque cardiogênico. Ok, a gente tem... o Pedro falou de índice. Para calcular índice de forma mais precisa, a gente precisaria de um catéter de artéria pulmonar. Mas vamos assim simplificar. A gente teve o diagnóstico de choque cardiogênico. É um choque cardiogênico, eu vou ter que agir. Eu tenho que necessariamente dar um inotrópico, ou seja, uma medicação aqui, eu não vou nem falar só da dobuta, eu vou falar de outros. Isso. Né? A gente tem outros inotrópicos, a gente tem a dobutamina, receptor beta-1 adrenérgico, vai ter uma sinalização intracelular de MP cíclico, aumenta cálcio. A gente tem o milrinone. O milrinone é um inotrópico que é um inibidor de fosfodiesterase. Então ele também vai aumentar, mas por outra via, não é por a via do receptor beta. E por fim a gente tem um outro ainda que não age em aumentar cálcio. Ele é chamado de sensibilizador. Ele faz que o cálcio que já existe lá se conecte mais com a troponina, que é o levosimedan. Então, basicamente, a gente tem esses três. Existem outros que podem ter algum grau de efeito? Sim. Por exemplo, a dopamina. A dopamina ela pode ter um efeito inotrópico positivo. Mas, eu vou falar em experiência pessoal. Durante algum tempo eu estava na residência de cardiologia do INCOR, faltou dobuta. Sabe que agora está faltando antibiótico? Né? Xangai fechou, tudo vem de lá, e aí não tem amoxicilina. Você deve estar sofrendo com isso, né? Isso, exato. Mas eu sofri quando eu acho que você estava também na residência, que a gente também estava sem dobuta. Sem dobuta. Dante. Isso, Entendeu? então Tipo, foi na mesma época. Eu já passei Dante. por isso também. Ou teve uma época que acabou o milrinone, entendeu? Aí Isso. todo mundo começou a usar dopa, entendeu? E aí faltou dobuta, não tinha dobuta. O que a gente vai fazer aqui no pronto-socorro? Vamos usar dopa. Extremamente arritmogênico. Né? Eu vi o pessoal com dose baixa de dopa fazer FV, TV. Então, assim, é coração muito arritmogênico. puro ou pós-infarto, assim, tipo? Não, pacientes com IC que a gente precisava dar inotrópico e não tinha dobuta. Tá. E usar dopa e muito arritmogênico. Já existe na dobuta, né? Isso. Na verdade... Mas muitas vezes vale a pena correr, mas já existe. Agora na dopa, eu acho que não é vale a pena muito, correr. É um pedir pra risco dar. que não vale a pena o benefício. É assim, é desespero usar dopa como inotrópico, tá? É desespero. Da mesma forma que você fala, a noradrenalina pode ter um efeito,
é inotrópico? Pode, mas é muito mais vasopressor. Uhum. E o que eu quero falar agora é exatamente sobre isso. Então eu tenho um leque que não existe só a dobutamina. Primeiro ponto, abrir um pouco a mente. A dobutamina ela é mais usada, com certeza, principalmente por um fato que é o seguinte, a dobutamina tem pouquíssimo efeito hipotensor, é praticamente nulo. E aí vem um primeiro mito. Que ela é hipotensora. A cabeça de pressão. Exato. E ela falar, não, mas para usar a coronária vai dobutamina, sofrer lá. eu tenho que ter uma cabeça de pressão. Pessoal, não tem que ter cabeça de pressão. Eu posso usar dobutamina com pressão baixa. Posso usar. Desde que eu esteja seguro que é um choque cardiogênico, né? Claro, eu posso ter choque misto. Eu posso ser um paciente com IC que está infectado. Entende? Então, assim, se você está seguro que é um choque cardiogênico, que não tem outros mecanismos importantes ali de choque, você vai usar o inotrópico. A dobutamina é opção e essas outras opções eu posso usar também. Então, em que cenário eu usaria um outro inotrópico? Eu posso ter inflamação sistêmica também. Também. O choque não só sepse que vai causar inflamação. Legal. E choque distributivo. A gente fala do choque misto sempre lembrando da sepse, que é muito comum, mas o choque pode ser misto simplesmente por ter inflamação sistêmica. Sim. Um choque cardiogênico, com pós-parada, isso acontece muito, pós-circulação extracorpórea. Então eu posso ter um choque cardiogênico com a periferia aberta. É fácil reconhecer isso? Não é fácil. Não é Fácil. Talvez nesses pacientes o Swan-Ganz ajude a reconhecer. Mas muitas vezes eu vou usar a nora. Mas aquela obrigatoriedade da nora antes da dobuta, acho que isso que o Tiagão quis falar, que isso traz muito problema e pode muitas vezes tirar o foco do seu tratamento. O foco do tratamento, acho que no choque cardiogênico, não é melhorar inotropismo. É melhorar débito cardíaco e melhorar volume sistólico, muitas vezes, e débito cardíaco. E eu não melhoro o débito cardíaco só com inotropismo. Eu melhoro otimizando pré e pós-carga também. E às vezes a nora pode atrapalhar aumentando a pós-carga, né, Tiagão? Exato. Eu queria falar sobre isso. Então, assim, a gente tem... Eu já vou falar sobre os outros inotrópicos, mas o primeiro ponto é o que eu queria falar é isso. Tem um choque cardiogênico, mas eu não preciso necessariamente usar o inotrópico. E aqui eu quero trazer para vocês, agora queria muita atenção, se você estiver ouvindo e vendo, para lembrar daquela fórmula clássica da cardiologia da pressão arterial. Lembra que a pressão arterial ela é igual ao débito pela resistência vascular periférica. Todo mundo lembra? Ótimo. E o que o débito, como que eu vou calcular o débito, né? O Pedro já falou. É o volume sistólico pela frequência cardíaca. Isso. Perfeito. O paciente que tem um choque cardiogênico, ele tem geralmente uma resistência periférica muito alta. A periferia está fechada. Isso faz parte... por quê? Poxa, quem tem choque cardiogênico tá com a angiotensina lá em cima. A angiotensina faz angiotensão, faz vasopressão. Sistema simpático extremamente ativado, que faz vasotensão também, vasoconstrição. Então esse paciente está com a periferia fechada, né? Vaso constrito. Da noradrenalina, do ponto de vista fisiopatológico, é um crime. Você concorda? Principalmente se for um paciente com mais C crônica. Esses mecanismos estão mais exacerbados, a tendência da periferia estar fechada é maior. Então eu estou fechando o que já está fechado, você entende? Porque é aquilo que eu falei de simplificar. Quando a gente falou de IC, né? Eu quero simplificar. Então, choque é pressão baixa, não necessariamente. Aqui é a mesma coisa. Tem choque, eu tenho que dar vasopressor. Não. No choque cardiogênico, não. Por favor, não faça isso. Então o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso dar um vasodilatador. Mas aí você vai falar para mim, caramba, aquele paciente está com 9/6 de pressão. Você vai vasodilatar? E você vai vasodilatar esse paciente? Vou vasodilatar esse paciente. E como? Idealmente com um vasodilatador potente, niprid, né? Nitroprusiato, porque ele tem ação venosa e arterial. Mas faz sentido fazer isso? Pensa comigo. Pressão é débito e resistência periférica. A resistência está lá em cima, nas alturas. Muitas vezes, quando eu dou um vasodilatador, a resistência vai cair, lógico, e aí a tendência da pressão é cair. Mas pode ser que, diminuindo a resistência periférica, você consiga melhorar o volume sistólico. Isso compensa. Então você dá um vasodilatador e a pressão se mantém, ou eventualmente ela pode subir até um pouco. Olha que loucura. Eu dei um vasodilatador e a pressão subiu. Subiu porque o volume sistólico subiu. E eu te falo que eu já tive experiências assim. No INCOR, aqueles pacientes que estão em fila de transplante, avaliação para transplante, muitas vezes a gente fazia teste de reatividade pulmonar.
O que isso significa? Para você transplantar um paciente, uma das principais contraindicações é a hipertensão pulmonar. Porque se eu coloco um coração novo, o ventrículo direito novo não está acostumado com aquela pressão. O paciente não sai da sala, tem falha de enxerto. Então, eu não posso ter um paciente com determinado valor de pressão pulmonar. Só que essa pressão pulmonar ela pode estar alta sobre aquelas condições daquele coração. Se eu colocasse um coração melhor, a pressão cairia. Como que eu posso testar isso? Swan Ganz, e aí eu vou ver como é que está a pressão de capilar, dar diurético, eu vou guiando pelo Swan Ganz, dou diurético e dou vasodilatador. Eu já vi algumas vezes acontecer isso. A gente está medindo no Swan Ganz o volume sistólico, o débito. Paciente com pressão de 9/6, débito lá embaixo. Nipride, vou ajustando dose, pressão caiu para 8/6, o débito melhorou. O paciente começa a ter melhor diurese, o lactato cai. Então ele está melhor com 8/6 do que ele estava com 9/6 ou com 10/6. Você entende? Então, assim, a pressão arterial ela é um dado que não representa necessariamente a perfusão. Então mas eu não posso dar um vasodilatador num paciente chocado. Calma, qual é o mecanismo do choque? Vamos parar e pensar. Então tem que ter coragem para fazer isso? Tem. Realmente tem. A maioria das vezes a gente acaba entrando com inotrópico e um vasodilatador. É muito raro ver pessoas que entram só com vasodilatador, mas eu já fiz isso poucas vezes, eu posso te falar, e pode funcionar sim se o paciente for um choque cardiogênico. Tá? Eu gosto bastante de fazer isso. Eu acho que se a gente for olhar das referências, isso é muito de escola, né? Tem algumas escolas que preferem entrar com a dobutamina, outras preferem entrar com o nitroprusiato, que aliás é uma dúvida muito frequente, né? A gente vê muitos alunos residentes perguntando, tá, eu tenho um choque cardiogênico, aquele choque cardiogênico clássico, que acho que é uma disfunção predominante de ventrículo esquerdo. O que eu entro? Com dobuta ou com nipride? Primeira dúvida, o que muda a mortalidade do paciente? Se for olhar do ponto de vista de estudo, parece que vasodilatador está mais associado à redução de mortalidade do que inotrópico. Não é que a gente não vai dar inotrópico, mas parece ser um pouquinho melhor. Inotrópico tem seus riscos. Dobutamina pode aumentar a chance de arritmias, tanto as arritmias mais simples e comuns como a fibrilação atrial, quanto arritmias ventriculares. Tem um efeito que é um pouco mais teórico, mas que existe também de aumentar o consumo miocárdico. Então não é isenta de riscos. Não que o vasodilatador não seja. Tem que ter segurança para usar um vasodilatador potente como o nipride e, de preferência, usar uma pressão arterial invasiva. Mas parece que isso é melhor a longo prazo. E é algo que eu consigo mudar depois. Eu não consigo trocar dobuta por um digitálico. Até consigo, mas isso não ajuda muito meu paciente. Exato, sim. Eu consigo trocar o vasodilatador depois por o nipride, um vasodilatador oral. Então, um dos pilares é o vasodilatador. Qual usar antes? Acho que não faz muita diferença. Mas desde que a gente não esqueça que o pilar é vasodilatar meu paciente, se possível. E como que eu faço isso? Eu coloco e fico olhando para a pressão. Às vezes a pressão até dá um pouquinho de pista. Às vezes ajuda, que essa dica que o Tiagão falou, aquele paciente que eu estou em dúvida, eu entro com um cheirinho de nipride, a pressão sobe, talvez indique que eu esteja no caminho certo. Mas são doentes que a gente precisa ter na mão. São pacientes que monitorização hemodinâmica é fundamental. E a monitorização hemodinâmica pode ser invasiva ou não invasiva. Quando a gente fala de não invasiva, o mais comum é o cardiograma beira-leito. A gente consegue estimar a medida de débito cardíaco pela medida do VTI, que é uma medida que a gente faz na via de saída do ventrículo esquerdo, consegue estimar o volume sistólico e depois estimar o débito cardíaco. E fazer isso de maneira seriada. Uma medida não ajuda. Uhum. Você mede, faz a sua intervenção, vê se melhorou. Então isso a gente faz bastante. Faz calcula um VTI, estima um débito cardíaco, liga um nipride. O VTI subiu. Opa, beleza. Baixou. Opa, fiz besteira. Volta. Então, tudo que a gente for fazendo em tratamento, não só de choque, mas principalmente de choque cardiogênico, tem que ser dinâmico. Nunca são pacientes que a gente liga uma medicação, falou, vou dormir, qualquer coisa vocês me chamam. Não. O paciente você vai ficar do lado e avaliar com o que você tem. Eco é uma maneira. Monitorização invasiva, monitores de débito cardíaco, tem várias maneiras. O Vigileu, pô, quem não é? O Vigileu. Legal, é bonito, né? A gente vê Uau, coisa brilhante. Caramba. São coisas legais. Tem seus problemas também, tem suas falhas de interpretação, mas são legais. Mas tem que conhecer o método que você usa, se é um método invasivo ou não invasivo. Se for um método invasivo, se é calibrado ou não calibrado, que isso é uma discussão bastante ampla.
E reavaliar. Nunca pegar, olhar pro negocinho, o vigileu brilhou, tá bonitinho, falou, opa, acabou. Não, aí não dá. Legal. Então, você trouxe muito essa avaliação seriada, né? De o que tem que ser feito e tem que ficar ali em cima vendo o paciente mesmo. Agora, muitos dos nossos, inclusive dos seus alunos da pós, vão estar em ambientes que não vão ter muito ali, entendeu? Vai fazer uma saturação arterial, uma saturação venosa central e vai ver o que vai dar ali, mais ou menos, entendeu? Como é que vocês fazem na prática, mas o paciente conseguiu sair, o desmame da dobuta para que esse paciente possa sair da UTI? Tem alguma diferença entre a cardiologia e a terapia intensiva? E como é que esse menino que às vezes vai estar no interior pode ficar de olho mais nesse paciente no desmame da dobuta? Eu acho que na questão primeiro de monitorização, não só para a dobuta, mas para tudo que você for utilizar, primeiro você veja o que você tem e utiliza tudo que você tem. Uhum. Então, existem muitas críticas em relação ao uso da saturação venosa central. Não é um indicador ruim, mas só olhar para a saturação venosa central e falar saturação baixa é igual necessidade de dobuta, isso vai atrapalhar. Legal. Mas a saturação bem rapidinho, ela indica de maneira indireta a taxa de extração de oxigênio, que indica em que fase daquela curva de oferta, consumo de oxigênio que a gente está. A gente fala muito de débito, mas o nosso objetivo é fornecer oxigênio para o tecido, já que o débito é um dos principais determinantes da oferta tecidual de oxigênio. Então, a saturação venosa olha para um pouquinho disso. Mas o que esse aluno tem que fazer num local, por exemplo, que não tem um monitor de débito, não tem um Swan-Ganz, ou não tem um eco? Usar tudo que ele tem. Então, uma coisa que ele sempre tem é exame físico. Então, você não vai tirar a dobutamina num paciente que não está urinando, que se mantém confuso, que se ele está acordado, ele está com a barriga distendida e não aceita dieta, que a pele está um pouquinho estranha. Esses pacientes, com certeza o exame físico tem seu valor. E associe com o que você tem. Se eu tenho saturação venosa central, eu vou ter condições de seriar lactato também. Eu vou ter condições de também ver um gap de CO2. Fazer um dos três não parece ser muito legal. Mas juntar os três, sabendo as limitações de cada um, com exame físico, isso com certeza ajuda no desmame. Em relação ao desmame, eu acho assim, quais são os pontos fundamentais? Primeiro, o paciente não pode estar congesto, né? Na verdade, primeiro de tudo é tentar identificar o que descompensou e resolver aquilo, né? Isso é o primeiro ponto, né? Porque o paciente descompensou por determinado motivo e eu não tratei esse motivo. A gente estava discutindo antes aqui do podcast, né? Tem um monte de mnemônico para lembrar a causa de descompensação. Eu gosto de usar um bem simples, porque são as 3 causas principais. Eu brinco nas aulas, eu falo assim, descompensou e aí? Com I. E aí? Isquemia, arritmia e infecção. Legal. Isquemia, arritmia e infecção. Essas, claro, a má adesão é a principal, sem dúvida. Às vezes, evolução da doença, e aí a gente não vai conseguir intervir naquela internação, mas isquemia, arritmia e infecção você consegue investigar em praticamente qualquer lugar. Você precisa de eletrotroponina e, de repente, um exame de urina, uma radiografia de tórax, coisa simples, né? Se tem uma infecção, obviamente você tem que tratar. E às vezes é o paciente, por exemplo, idoso confuso. Não vai falar que está com disúria. Exato. Entende? Então faz um exame de urina. Investiga. Ok, tratei a causa. Né? Um eletro você vê, né? A frequência cardíaca, se é uma brade, se é um ataque. Enfim, está resolvida a causa da descompensação. Segundo ponto. Esse é o principal. Né? É o primeiro, é o primordial. Depois, balanço negativo. O paciente não pode estar com gesto. Então, checa nos controles como é que está o balanço dos últimos dias. Realmente está fazendo balanço negativo. Ele não tem sinais de congestão, não está com turgência a mais, a perna está seca, né? Ele está com balanço negativo. Fundamental. E o terceiro ponto é o vasodilatador. Exato. Ele tem que estar vasodilatado. Então, assim, se ele está com a dobutamina e está com um inotrópico, com um vasodilatador endovenoso, a gente já pode começar a pensar numa transição para VO. E aí o que dá para fazer na UTI? Muitas vezes o paciente tem disfunção renal, o ideal é começar com drogas que tenham meia-vida curta. Por exemplo, hidralazina. Hidralazina tem meia-vida curta, dá para fazer de 8 em 8. Eu dei de manhã, a pressão não ficou muito legal. Você não dá a dose da tarde, deixa para dar só a dose da noite. Ou, por exemplo, captopril, que é se tiver com potássio e uma creatinina ok, porque o captopril tem meia vida de 6 horas, entendeu? Você pode ir testando, né? Acho que isso é uma mensagem importante.
no meio do caminho, no tratamento do choque, de qualquer choque, você não vai acertar de cara. Uhum. É normal você, às vezes, introduzir um vasodilatador, ver que exagerou, tem que baixar. Então, isso que o Thiagão está falando é muito importante. Faz uma dose de captopril, às vezes começou com 25, 12,5. Às vezes você vai ver que é demais. É muito comum a gente fracionar o máximo no começo, tá tentando. Isso. E eu tive um professor na residência de clínica médica ainda que falava de uma maneira muito incisiva, que isso não saiu da cabeça e me ajudou muito. Jamais irás desmamar a dobutamina antes de otimizar o vasodilatador. A gente vê muito esse erro. O paciente está compensado do choque cardiogênico, ou de um baixo débito no geral. Está compensado porque você está com uma medida que é artificial e que não vai se manter, que é a dobutamina. Eu preciso colocar alguma coisa que melhore. Alguma coisa que me faça tirar a dobutamina. Então, desmamar a dobutamina sem otimizar o vasodilatador, né, Thiagão? Isso é algo que isso está associado a muita falha. Muita falha. Ô, Thiagão, então resume pra gente o desmame da dobuta aí e quais outras drogas que a gente consegue utilizar. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, tratar a causa da descompensação, se você identificou. Balanço negativo, vasodilatador. Né? Não precisa estar otimizado, mas você já tem que ter iniciado. E uma outra opção também é usar o levosimedan. O levosimedan, ele é um inotrópico que tem uma característica interessante. Você vai prescrever, o paciente recebe por 24 a 48 horas e ele tem um efeito que dura uma semana a 10 dias. Então eu posso usar o levosimedan para desmamar a dobuta e conseguir, muitas vezes, deshospitalizar o paciente, até no contexto de paliação. Aquele paciente que não tem muito estudo, eu até fiz uma pesquisa recente, mas faz sentido, né? Você dá um inotrópico que tem meia vida longa, o paciente não fica hospitalizado. Já tive um caso assim de um paciente que não tinha indicação de transplante cardíaco. Era um caso mais C terminal, associado a uma neoplasia, que era intratável. O paciente sabia disso e tudo que ele queria era ir um pouquinho para casa, passar uns dias com a família. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que o nosso objetivo é dar o que seja melhor para os nossos pacientes, que nem sempre é a cura. Nesse caso, o levosimedan fez muito sentido. Otimizamos vasodilatadores, 2 dias de levosimedan, foi para casa, ele ficou 10 dias em casa. E foi muito bom para ele, muito bom para a família, e muito bom para a equipe também. Então, acho que é uma alternativa interessante nesses casos em cuidados paliativos também. Perfeito. E só para não deixar, para não esquecer do milrinone, né, que é um outro inotrópico, o milrinone, ele é um inotrópico muito bom, principalmente em contexto de hipertensão pulmonar, porque ele tem um efeito bom para hipertensão pulmonar. Então, a gente usa, assim, pós-operatório de cirurgia de doença valvar, que costuma estenose mitral, lá no Encore fazia bastante. Qual que é o problema dos inotrópicos não dobuta? Hipotensão. Esses são hipotensores. Então, em tempo de meia-vida, às vezes meio, né? Você usar milrinone num paciente hipotenso é complicado. Da mesma forma, levosimedan. Então, por isso que acaba limitando. E outra coisa, né? Se o paciente usa beta-bloqueador, a dobutamina tem efeito beta, você vai ter que começar a dose um pouco mais alta de dobuta. A gente costuma falar que a dobuta é 5 a 20 microgramas quilo minuto, é a dose geral para usar. Você não vai começar com 5, você começa com 7,5, com 10 microgramas, se já tem beta-bloqueador. Mas eu acho que num contexto geral, é isso em relação a desmame de dobuta. Sucesso! Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Você que está em casa, viu um super episódio agora de ciência cardíaca descompensada, não, sempre acaba confundindo choque cardiogênico aqui agora. Mas você pode ver ciência cardíaca descompensada no primeiro episódio em sanarmed.com/podcast. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê no próximo episódio falando sobre parada cardiorrespiratória na UTI. Valeu, pessoal!